Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Pai querido, Pai amado, na tua presença, mais uma vez, estamos nessa manhã, te agradecendo, meu Deus, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Ó, meu Pai, obrigado por cada vida, Senhor, que tem acompanhado esta mensagem diariamente. Ó, Pai, que o Senhor esteja nos ensinando a cada dia a compreender a tua palavra, Pai, e a praticá-la. Fica conosco, visitando cada um dos teus filhos. Eu oro a ti, meu Pai, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos. Gostaria de falar hoje um pouco sobre o coração. O que Deus vê, a aparência ou o coração? Queridos, aqui está o profeta Samuel, numa incumbência de separar, de ungir o sucessor do rei Saul. Deus havia rejeitado pela sua desobediência. O profeta Samuel está na casa de Jessé, porque Deus havia lhe mandado, mas não disse quem seria. A escolha seria no momento em que fosse apresentado todos os filhos de Jessé. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, dos 8 filhos que Jessé tinha, 7 estavam presentes, e ele manda passar em revista um por um, e o primeiro que aparece foi Eliabe, um dos filhos de Jessé. Então, o profeta olhou e disse: Este homem que está na minha presença e que está na presença de Deus, o Senhor certamente o escolheu. Então foi quando o Senhor disse: Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então o profeta perguntou a Jessé: Acabaram todos os teus filhos? Ele disse: Não, falta um, o mais novo, está no verso 11. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não... Enquanto ele não vier. Foi quando então, o verso 12, aí Jessé mandou buscá-lo. Veja a característica de Davi. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unge-o. Deus havia indicado Davi, não foi porque ele tivesse uma boa aparência, por ser um belo rapaz, não era porque ele era saudável, não é porque ele tinha os olhos brilhantes, os olhos firmes, não foi nada disso. Porque mais bonito do que Davi, segundo o relato, foi Eliabe, que impressionou o profeta Samuel.
Porque o profeta Samuel achou que seria aquele. Porque na escolha do povo, o povo escolheu o homem mais bonito, o homem mais formoso que havia em Israel, tanto na formosura como na sua estatura, porque o povo de Israel escolheram um rei que viesse lutar as suas guerras. Então, o único homem a esse nível seria o rei, seria Saul, que tornou-se o rei escolhido pelo povo. Mas, no capítulo 13, capítulo 13 de Samuel, Deus havia, capítulo 13, verso 14, Deus já havia dito ao profeta Samuel que já tinha escolhido um. Segundo o coração dele, Deus já tinha, desculpe, meus queridos, Deus já tinha separado um rei, um homem segundo o seu coração. Então, Deus não olha a aparência, foi o que Deus disse aqui ao profeta. Deus não olha a aparência, Deus não olha o exterior, como o homem vê. Deus conhece o coração, Deus vê o coração. Por que Deus vê o coração? E por que houve a separação de Davi? Porque no coração de Davi, apesar de Davi ter sido um homem falho, um homem que pecou, imagina se Davi nunca tivesse pecado. Tinha alguma coisa errada, não tinha? Por quê? Porque Davi era humano. Davi era homem como nós somos, sujeitos a pecar. E a Bíblia não diz que aquele que está servindo a Deus está livre de pecar. A Bíblia não fala que aquele que serve ao Senhor está firme, está livre, não peca. Nada disso. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está em pé, é aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Você quer outro exemplo de que Deus, apenas dois exemplos, este mais outro, conto do tempo, que Deus não olha o que está fora, Deus olha o interior. Lá no capítulo 4 de Gênesis, capítulo 4, versos 4 e 5, fala sobre as duas ofertas, Caim e Abel. Caim deu dos frutos da terra. Abel deu o melhor. A melhor foi a primeira ovelha. Ele preparou, deu uma ovelha bonita, sem mancha, gorda, ofereceu em sacrifício ao Senhor. Ele deu ao Senhor, ele ofertou ao Senhor. Deus, a Bíblia diz que Deus atentou à oferta de Abel e rejeitou de Caim. Por quê? Porque Deus estava olhando o coração dos dois, de Abel e de Caim. De Abel, Abel ofereceu com alegria, com gratidão. Ele deu o melhor. Caim deu o pior. E ainda se irou quando o Senhor o rejeitou. Rejeitou a sua oferta. Nós mal conhecemos o que está fora. Havia só uma embalagem, é só uma capa, é como uma vitrine. Você vai comprar um produto, está lá uma capa muito bonita. E às vezes, quando você compra um livro, por exemplo, uma capa muito bem acabada, muito bonito, o título, e às vezes o conteúdo do livro não tem nada a ver com o que está na capa.
Assim, meus queridos, é a nossa vida. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa sinceridade. Às vezes, se tem uma boa linguagem, um bom discurso, é uma pessoa bem eloquente, mas o Senhor conhece o coração, o que está no interior. Se preocupe com a aparência, não. É claro que a gente não vai andar de qualquer jeito. A gente procura andar direitinho, arrumadinho, de acordo com a sua condição, etc, etc. Mas o importante, mais do que isso, é o nosso coração, para agradar a Deus, a ser sincero diante de Deus. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem conhece o que está no nosso coração. O Senhor não julga a nossa aparência. O homem é julgado ou julga pela aparência. O Senhor vê o coração, Pai. Eu quero neste momento apresentar a minha vida, a vida de minha esposa, nossa família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes, assim como cada família aqui presente. Os doentes, os enfermos estão saindo de casa a um serviço médico ou a fazer algo fora da sua casa. Senhor, os que estão presos, que o Senhor tenha compaixão, usando o seu olhar de misericórdia a essas vidas. Os que lá trabalham, os que lá administram, que o Senhor também esteja lhe abençoando, lhe dando instrução, sabedoria. Os doentes, os enfermos que estão em casa, Senhor, os que estão nos hospitais, que o Senhor esteja cuidando dessas vidas, usando os médicos, usando a medicação para que venha sarar a ferida, a doença, a enfermidade. Ó Pai, que esse dia seja um dia produtivo, nas tuas mãos, Senhor, e eu coloco cada um desses pedidos, aqueles que estão com causa na justiça, os que em busca de um trabalho, saem diariamente, e muitos desses só encontram não. A última palavra vem do Senhor. Seja hoje, Pai, o dia do teu filho e da tua filha exaltar o teu nome, te agradecer. Eu oro a ti, meu Pai, já te agradecendo por todas essas bênçãos. Em nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive, aquele que reina desde agora para todo sempre. Amém. Deus abençoe o dia de bênção, o dia de paz, o dia de vitória. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Não se esqueça, Ramiro Silva, momento de reflexão. Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, Deus abençoe, um forte abraço, no próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus.